Esse é mais um corte da live dos meio amadores. Nós estamos semanalmente nas multiplataformas, transmitindo diversos jogos. Antes de começar o vídeo, confere aí se já está inscrito no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Muito boa tarde para você aí chegando no Área a Área. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 12 de maio, para mais uma mesa redonda aqui, um debate, um programa onde nós vamos comentar aí sobre o assunto da semana, né, que é a investigação do Ministério Público, Operação Penalidade Máxima 2, a missão que pegou agora jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro e de times grandes também, como Santos. Fluminense não é grande, né, Cássio? Não. Então, Fluminense, o Santos, América Mineiro, Chapecoense, grandes clubes aí do futebol brasileiro e outros nem tanto. E tá aí chegando na Série A e gerou um grande burburinho aí essa semana, porque, como o Cássio, a gente estava comentando aqui no nosso pré-jogo, o Campeonato Brasileiro pode ficar manchado por causa dessas questões. Cogitou-se paralisação, inclusive essa é a nossa enquete aí de hoje. Você acha que o Brasileirão deve ser parado? Sim ou não? E aí eu já aproveito para pedir a opinião do Cássio Ângelo. Boa tarde, Cássio. O que você acha dessa situação? O brasileiro deve ser parado? Como é que você está enxergando aí toda essa investigação? Boa tarde, Estevão Barros. Boa tarde à nossa nobre e enorme audiência aqui do Meio Armadores no YouTube. O seu Estevão Barros, essas casas de aposta movimentam bastante dinheiro pelo mundo e não era incomum que alguns malfeitores, alguns indivíduos utilizassem disso para benefício próprio. Mas, opinando aqui na nossa enquete também, eu acho que não deveria ser parado o Campeonato Brasileiro nesse momento, dia 12 de maio, como você bem alertou, porque seria assinar um atestado de incompetência por parte do futebol brasileiro, por parte da CBF, que organiza o campeonato. Acho que ainda não tem provas o suficiente para paralisar o campeonato, mas que de fato o campeonato já está manchado, ele está. No futuro, quando se for buscar nos anais da história, vai ver que a quinta rodada do Campeonato Brasileiro teve jogador afastado por suspeita de manipulação nos resultados. Exatamente, né? O caso começou ainda no início desse ano com o presidente do Atlético Goianiense, que revelou um esquema entre os seus jogadores, entre um dos seus jogadores lá que havia aceitado propina para... Como chama, Cássio? É o Adson. Faz um bom trabalho lá no Atlético Goianiense. Exatamente. Lá no Atlético Goianiense também, diga-se de passagem. O presidente do Atlético Goianiense, o Adson, que checou essa história, denunciou o Ministério Público e a partir daí foi se desenrolando uma grande investigação, que a princípio era só na Série B, só que a coisa foi escalando e chegou-se nos nomes dos jogadores da Série A, né? E aí o primeiro jogador que teve o seu nome citado e que sofreu as consequências foi o zagueiro Eduardo Bauerman do Santos. Depois nós tivemos o lateral, os zagueiros Vitor Ramos do Fluminense, que foi citado, o meia Natan do Grêmio, também apareceu em algumas investigações. Esses aparentemente não aceitaram a propina, mas, né, foram aliciados. O volante Richard do Cruzeiro também foi citado, está afastado, inclusive com exceção do Natan, todos os outros jogadores foram afastados, né? O Nino Paraíba no América, enfim, a lista é grande. Aleph Manga no Curitiba. O Mateuzinho, atacante do América, foi citado. Dadá Belmonte. Bom jogador, hein? Sim. Maurício do Internacional. O Jesus Trindade do Curitiba. Diego Porfírio do Guarani. Até Jesus tá nessa, hein? Até Jesus tá nessa. Que situação. Brian Garcia, enfim, são diversos nomes. Alguns deles já foram afastados, como a gente comentou. Ainda não se sabe se tem outros. Alguns documentos indicam, foram citados. Um dos apostadores citou que tinha contato com jogadores do Botafogo, mas
né, ficou nisso, ainda não sabe em que pé tá essa questão. E agora o STJD já está prometendo, Cássio, uma punição preventiva aí para esses jogadores que foram citados. Inclusive esses até que negaram, que disseram que negaram, já estão até, podem ser alvo também. E o STJD promete aí estudar melhor o caso e tomar uma decisão para suspender preventivamente esses jogadores. Você concorda com essa decisão do STJD? Acha que é um acerto que deve ser feito? Essa decisão do STJD, primeiro essa possível decisão do STJD, né? Porque com todo respeito ao pleno que eu tenho do STJD, que não é muito, mas sempre foi um tribunal de decisões muito confusas. Não sei se você sabe, Estevão Barros, mas o caso do Sport Vasco, aquela invasão da torcida do Sport na Ilha do Retiro, ainda está sobre júdice lá no STJD, ainda não teve uma definição definitiva. Teve um primeiro julgamento que deu a favor do Vasco, o segundo já abrandou para o Sport. Então é um tribunal muito confuso, que, como diz a música do Titãs, né? Sem a pressão da opinião popular, nós não vamos fazer nada. O jogador ser citado, Estevão Barros, é uma questão que tem que ser investigada. É a mesma coisa que se eu pegar agora meu telefone, passar uma mensagem para você e dizer assim, Estevão, me dá 20 mil que o zagueiro lá do Inter de Couves vai pegar um cartão vermelho. Me dá 20 que eu vou apostar e a gente ganha. Qual é a ética, qual é a moral e qual é a confiança que se tem na palavra de um criminoso que já está fazendo a manipulação do resultado? O jogador provavelmente pode ou não estar envolvido. Se ele for só citado e for afastado, na minha modesta opinião, é prejudicar o clube onde atua o atleta. É uma decisão muito assodada do STJD, que está vendo os holofotes mais uma vez apontado para si e não sabe qual é o ato que vai performar dessa vez. Pois é, né? O STJD tem essa mania, gosta de aparecer nessas situações e aí já está tentando buscar agora de alguma maneira resolver essa situação e tal, já querer puxar para si as atenções. Mas uma das coisas que certamente acontecerá é que a CBF está buscando até a ajuda da FIFA, né, e com auxílio até da Polícia Federal também, para tentar controlar e de alguma maneira impedir que casos como esse aconteçam, né? Porque provavelmente se puxarem também em outras grandes ligas, esse tipo de coisa deve acontecer também, mas ainda não foi feita uma investigação, e aqui no Brasil é o primeiro caso o primeiro país em que as coisas chegaram no futebol do primeiro nível, né? Então é interessante como a FIFA vai reagir a isso, porque todo esse cenário de apostas online é muito novo, então não se tem ainda um controle, uma maneira de se controlar, então tudo que se desenrolar aqui pode servir como uma base, Cássio, para que outras ligas sejam feitas. Então acho que a FIFA também terá o interesse em ajudar o Brasil a controlar de alguma forma essa questão, né? Você acha que também pode ser por aí toda essa que se for feito aqui será reverberado em outras ligas? Você acha que pode ter esse impacto? Sim, primeiro a gente tem que elogiar a atitude do presidente da CBF, o Edinaldo. Nós, inclusive, estávamos fazendo a transmissão do jogo, eu acho que era Real Madrid e a equipe do Manchester City, ou era Inter e Milan, pela Champions League, enquanto o Edinaldo dava entrevista. Foi naquele dia em que vinculou-se a matéria ao Marcelo Barreto, mas depois ele veio ao público dizer que era tudo, não passava de uma fake news. Foi na quarta, então. Milan e... Foi na quarta de Inter e Milan, né? Então, na quarta-feira, aí logo foram buscar o presidente Edinaldo da CBF. Para mim, o presidente tomou a decisão mais acertada que poderia ter naquele momento. Primeiro perguntaram se havia alguma coisa de paralisar o campeonato, ele disse logo que não, rechaçou na hora.
e disse que, para e passo a isso, a confederação estava criando protocolos que ia chamar os 20 clubes da Série A para uma reunião virtual para apresentar esses protocolos aos clubes, ia na FIFA buscar ajuda, orientação e até uma padronização de investigação para que nenhum clube fosse prejudicado. E após essas diretrizes, o presidente ia fazer uma investigação interna e independente da CBF, enquanto está acontecendo a investigação da Polícia Federal. Tem que elogiar o presidente Edinaldo, que tomou a decisão mais correta. Lembrando que não é o primeiro campeonato brasileiro que tem envolvimento de aposta. Lá em 2005, no famoso caso do árbitro Edson, as 3 últimas rodadas do campeonato foram até refeitas, onde o Inter perdeu o título para o Corinthians. Já havia esquema de apostas naquela época. Alguns empresários lá foram punidos, o árbitro em questão, 2 árbitros em questão foram banidos do futebol. Então, não seria nenhuma novidade esse tipo de investigação na CBF, já deve haver alguns protocolos. Então, diante disso, acho que vai ser de muito interesse da FIFA fazer esse teste aqui no Brasil para ver como vai funcionar esse protocolo e essa investigação. Agora a gente tem que esperar o presidente Edinaldo vir a público e dizer o que é esse protocolo, que ele disse que ia diminuir as possíveis aliciamentos a jogadores no futebol brasileiro. Pois é, ainda tem muita coisa para rolar, possivelmente outros nomes irão surgir, a investigação vai continuar e acho que uma coisa que dá para dizer é que os jogadores que forem descobertos e de fato aceitaram fazer esse tipo de coisa devem ser banidos do futebol de maneira definitiva, porque acho que mesmo que não sejam banidos, acho que vai ser difícil para esses caras aceitarem, arrumarem o clube, porque isso é uma das coisas que afeta o próprio elenco do time, porque deve ser... Nossa, imagina a sensação de você estar lá treinando todo dia e aí no meio do grupo tem um cara que tá infiltrado, tá jogando contra você, tá preocupado apenas com interesses próprios. Então eu acho que não tem mais espaço para esses caras no futebol. Ele prejudica o trabalho de todo mundo, né, cara? Já pensou você pegar 50 mil para tomar um cartão vermelho? Exatamente. Aí vai na baia lá o esquema tático do treinador, o planejamento de jogo, um jogador tem que correr por 2, de repente o resultado é afetado, aí vai o ano embora. Em que clube um jogador desse vai conseguir jogar agora? Exatamente. Natural, é uma coisa até meio que natural, né? O próprio meio do futebol acho que não vai mais ter espaço, mais dar espaço para esses jogadores, então acho que essa será a punição aí que o Ministério Público, os STJDs da vida vão acabar tomando em relação a esses nomes, desses atletas que foram pegos nesse esquema de casa de apostas. Eu sei que você, torcedor, talvez está lembrando de algum lance que de repente envolveu um jogador do seu time ou do time adversário que fez um lance bizonho. Mas é importante você ter em mente também que existe um outro fator que às vezes é ignorado nesse lance de casa de aposta. Todo mundo acha que é só esquema, mas existe muito jogador ruim também no meio do futebol. Então tem que ser investigado bem, porque às vezes não era uma questão de casa de apostas, era uma questão apenas de deficiência técnica mesmo. Um bom exemplo disso é que circulou aí nos perfis de Twitter do São Paulo que tinham oferecido propina pro Orejuela, e ele recusou. E eu achei isso bom, porque mostra duas coisas: que ele tem caráter e que ele é ruim. Então a gente já sana aí essa dúvida, né? E de fato ninguém mais vai insistir com aquele atleta. Acho até um caso positivo aí no futebol brasileiro, e vão surgir outros aí também. A gente vai bater o olho e falar, nossa, mas parece aposta, e não é só uma deficiência técnica mesmo, falta de coordenação motora. Agora, Cássio, se respingar em arbitragem, porque isso é uma outra questão, né? Você citou a máfia do apito, o caso do escândalo de 2005,
Mas até você citava aqui o Godoy, né? Você falou que sempre falam do árbitro, mas nunca pegam nada. Mas se você acha que é possível ter um esquema desse, se pegar aí e não ter o que fazer, o Brasileirão deve ser parado, ou você acha que é improvável que esse tipo de coisa... Porque hoje o contato é mais direto também, né? Com o próprio jogador, e é uma realidade diferente. Como é que você acha que é possível também deve-se investigar a arbitragem? Como você falou, o contato é direto com o jogador e o contato pode ser direto com o árbitro também. Lembrando que a Confederação Brasileira de Árbitros, os árbitros que apitam pela Confederação Brasileira não são profissionais. Ou seja, eles ganham um cachezinho ali, 4, 5 mil reais para apitar um jogo, a passagem, os custos pagos, apitam o jogo, voltam para sua cidade e retomam a sua rotina normal. Agora, não quero... Estava pensando aqui enquanto você falava, Diego, o que será mais fácil? Um jogador que recebe 80, 90 mil reais por mês aceitar propina, ou um árbitro que ganha 4, 5 mil reais por jogo aceitar propina? Eu acho que é possível um árbitro se aliciar. Se eles vão aceitar ou não, aí é outra coisa. Tem uma outra questão também, que não é apenas um árbitro agora, são uma equipe aí de 5, 6, mas como a gente sempre brinca, né? Tem árbitro que deixa a gente em dúvida se ele é apenas ruim, fraco tecnicamente, ou se ele está envolvido em esquema de casa de aposta, porque é perfeitamente possível isso acontecer. E eu acho, se for descoberto ou tiver uma suspeita muito forte pairando sobre a arbitragem, aí sim, o campeonato imediatamente deve ser parado, porque se um foi aliciado, a probabilidade de ter tido outro é grande. E a probabilidade e a chance dele ter manipulado ou ter interferido no resultado final de uma partida é quase 90%. Embora que chegue a falar, não, ele foi pago para dar cartão amarelo para fulano, mas aí se o fulano foi lá e pegou o segundo amarelo, ou então se o treinador sacou ele porque ele tinha cartão amarelo, isso já é interferência na arbitragem, isso já é interferência no resultado final do jogo. Exatamente, seria um caso bem grave, interferiria diretamente no resultado de uma partida, então eu concordo, acho que poderia, se chegar nesses nomes de árbitros do futebol brasileiro, aí acho que a CBF não terá muito o que fazer, mas vamos ver como a coisa se desenrola. Por enquanto está só na esfera dos jogadores, dos atletas. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, Cássio Ângelo.